Então, vamos para mais um Coquetinha aqui com a Marília. É muita coisa, ela é musicista, ela é pedagoga, ela é professora de inglês, ela é professora de criança, ela tá... fiquei sabendo que você vai virar empresária, que você vai empreender. No final do programa eu quero saber tudo sobre esse projeto, aliás, aí, pra quem tem criança, é um projeto muito interessante. O que mais? Bateria, você dá aula de bateria, dá aula de canto? De tudo, se aparecer gente querendo fazer yoga, eu aprendo. Ela aprende pra dar aula, que ela é fantástica. É mais fácil resumir, eu sou uma facilitadora do conhecimento. Plateia, vocês ouviram essa? Muito bem, adorei. Não, meu conhecimento. E você editava vídeo também, eu lembro. Você é produtora musical também, é muita coisa, gente. Sim, É muita muita coisa. E qual é a sua idade mesmo? O público deve estar pensando. Eu fiz 74. 74, né? 239. Não, tenho 24 aninhos. 24, meu Deus. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de dicas como ser bilíngue, sobre bilinguismo, né? Perfeito. Benefícios. Temos aqui uma almost pedagoga, temos aqui um linguista e esse papo vai ser muito produtivo. Eu começo esse papo já fazendo uma distinção do bilinguismo, que existem dois bilinguismos, o nativo e o não nativo. Quer falar um pouco disso? Bom, nativo basicamente é quando você tem dois idiomas, ou mais, né? Mas no caso a gente está falando de bilinguismo, então 2 idiomas nativos. Você aprende desde pequeno, você é jorrado de informações nas 2 línguas. Então você se forma como ser a partir de 2 idiomas. O não nativo seria aquele que todo mundo aqui nós somos, né? Que o seguidor quer se tornar. Exato. Então você que está aprendendo um segundo idioma, você está se tornando no caminho para ser bilíngue, né? Não nativo. Exatamente. Então, quando alguém falar bilíngue, tem que tomar cuidado porque existem 2. Eles são diferentes. O primeiro, o bilíngue nativo, ele tem uma configuração cerebral diferente do não nativo que aprende. Né? Eu não sou nenhum especialista em neurologia, enfim, nas ciências cognitivas, mas eu sei que o cérebro funciona de maneira diferente. Obviamente que o nosso foco aqui é quem quer aprender inglês e fala português. Mas eu queria comentar um fato interessante antes do primeiro, do bilinguismo nativo. Antes dos anos 2000, aliás, é uma coisa que é uma pena, assim, é uma pena. Aproveito para falar que se você assiste o programa, segue aqui a gente, gosta de linguística, vai fazer uma faculdade de letras, vai fazer linguística, porque é uma área maravilhosa, o mundo precisa. A gente precisa de ciência, a gente precisa desmistificar muita coisa. E isso aqui era um mito, era um tabu que existia até os anos 2000. Por quê? Por falta de ciência, né? A ciência ela serve basicamente para provar o quanto que a gente estava errado, o quanto que a gente não sabe, até que a gente sabe. E antes dos anos 2000, acreditava-se que os pais, quando você tem um pai imigrante, por exemplo, um fala inglês, um fala espanhol, um fala alemão, outro fala espanhol, era prejudicial à criança ensinar os 2 idiomas. O fato da mãe falar um idioma com a criança e o pai falar outro idioma era prejudicial. Eles acreditavam que aquilo iria deixar a criança confusa e acreditavam que aquilo iria atrapalhar o desempenho da criança na escola e tudo mais. Inclusive, eu tive um caso disso aqui na escola, um professor, o nome dele também é Pedro, mas não é o Pedro que vem aqui. O pai dele é alemão, a mãe é brasileira, e ele veio aqui, entregou o currículo, queria trabalhar conosco. Falei, mas, cara, se seu pai é alemão, você vai pra Alemanha direto, por que você não fala alemão? E ele contou exatamente isso, então eu vi um caso prático. E eu, como sou apaixonado por idiomas e eu tô aprendendo alemão, eu fiquei assim, nossa, que erro grotesco. Porque o pai dele evitava de falar alemão com ele, só falava português, porque acreditava que ele poderia se atrapalhar, ser confuso. E depois que começaram a fazer pesquisas científicas, descobriram que é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Ajuda muito. É disso que a gente vai falar hoje, né? Porque os benefícios que uma criança bilíngue tem, a gente também consegue desenvolver estudando. A gente vai falar disso, mas assim, a criança bilíngue, ela tem uma vantagem cognitiva. Ela vai muito melhor em matemática, ela vai muito melhor em situações estressantes. Ela tem habilidades emocionais mais desenvolvidas. E assim, é uma pena se você um dia for viajar, for para outro país, igual eu que casei com um australiano e tiver um parceiro de outra nacionalidade e tiver um filho,
Fale em 2 idiomas com seu filho. Fale, exponha. Aquilo para a criança vai ser uma coisa assim, o maior presente que um pai poderia dar. Ou se você é brasileiro e está aprendendo inglês e vai ter um filho, tenta falar inglês com seu filho também. Porque aquilo para a criança vai ser um presente para a vida dela que nada financeiro pagaria. Um pai que se esforçou para falar inglês com o filho quando o filho estava desenvolvendo ali a linguagem. Certo, Marília? Certamente. E isso tudo graças ao desenvolvimento da ciência, né, e de uma ciência próxima também da linguística, que é a psicologia, né? Então a gente tem estudos hoje sobre o desenvolvimento da criança, você tem várias teorias, né? Não tem nada muito certo porque o ser humano é uma incógnita ainda, mas quando se começou a desenvolver a psicologia e entender um pouco mais a função da linguagem e de um idioma na formação do indivíduo, entendeu-se que quanto mais experiências em línguas diferentes, em idiomas diferentes, maior é esse desenvolvimento, né? Mais rico, né? Se amplia essa visão. Exatamente. Da criança. E, nossa, isso é uma coisa que me deixa assim meio que de coração partido, né? Essas crenças que a gente descobre que estavam erradas e que muita gente, teoricamente, foi prejudicada, né? E é por isso que eu falo, né? O nosso país precisa muito de educação. Eu sou um entusiasta da educação, empreendo nessa área e eu quero dedicar minha vida a isso, a educação e a ciência, enfim. Mas é engraçado ver isso, porque 2000 foi esses dias, né? Eu nasci antes disso, então, poxa, a gente precisa fomentar a educação, a ciência, e tem muita área, viu, gente? Se você acha que você está aí procurando emprego, se você está não, já estão fazendo tudo já foi feito, não. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisa para estudar e para você descobrir. O genoma humano, né, falando mais de ciência propriamente, está sendo mapeado agora, talvez até tenha sido nesse momento, mas enfim, eu fico pensando, nós estamos em 2021, 2022, eu fico pensando em 2030, o que eu, Felipe Espinosa, vou olhar pra trás e falar assim, não acredito que em 2021, 2022 eu acreditava nisso, não acredito que eu fazia isso, sem saber. Fico pensando assim, uma filosofia, uma crise existencial, o que eu tô fazendo de errado agora? O que a gente tá fazendo completamente errado, que é prejudicial, que a gente não sabe, que a ciência vai descobrir, que a gente vai descobrir no futuro e vai olhar pra trás e vai falar, nossa, eu não acredito. Mas enfim, as vantagens de você se tornar bilíngue. Eu vou comentar algumas aqui, vou abrir para você comentar algumas, se quiser falar também durante aqui. Quando a gente se torna bilíngue, né, principalmente o nativo, mas também o não nativo, a gente melhora a concentração e a resolução de problemas, a gente acaba ficando mais apto a controlar o ambiente. Uma metáfora, dirigir um carro. Pensa que você vai dirigir um carro, você tem muita coisa para fazer. Olhar para frente, olhar para trás, fazer aqui as coisas, e quem tem dois sistemas diferentes de linguagem tem que fazer essa mesma coisa, tem que administrar esses dois sistemas. Então a pessoa acaba ficando um pouco mais ágil em fazer a gestão de problemas e de se concentrar em ambientes desfavoráveis. E aí quando você fala sobre resolução de problemas, eu penso em instrumentos musicais, né? Porque dizem, quando você aprende uma língua, por exemplo, é mais fácil aprender outra, enfim. E isso tá ligado à resolução de problemas também, né? Porque quando você aprende um instrumento, por exemplo, o violão, aprendi o violão, fica mais fácil de você aprender outros instrumentos, sim, porque você já tem um mecanismo, né? Você já consegue estabelecer conexões, tanto neurológicas e também se conhecer psicologicamente, a ponto de tornar fácil o próximo passo, né? E eu acho que a resolução de problemas está ligada a isso também, de você conseguir fazer outras relações, né? Criar outras relações que não aquelas do dia a dia, né? Tem duas palavras que vão resumir isso aí, criatividade e tolerância. Pronto. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu já morei em vários países de língua estrangeira, obviamente, né, que o professor não sabe tudo, eu não sei tudo, você nunca vai saber tudo, nem o nativo sabe tudo. E esse exercício cognitivo de você não saber algo e dar voltas para explicar, primeiro, é um exercício de criatividade. Você aprende a explicar as coisas quando você não tem a palavra. Eu aprendi a fazer isso no inglês, no francês é muito mais fácil. Eu uso o arcabouço léxico, ou seja, o inventário de palavras que eu tenho para me comunicar. E esse exercício você vai melhorando, é prática. Tolerância por quê? Você começa a ficar acostumado com o desconforto, porque você nunca vai saber tudo. Nunca. Aliás,
A nossa cognição, vou dar um exemplo agora que você pode fazer em casa, um teste científico para você fazer em casa. Olha como você fica tolerante quando você aprende o segundo idioma. Pega um livro em português, o mesmo em inglês. Pequeno Príncipe, português e inglês. Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, tanto faz. Quando você lê-lo, ou seja, esse livro, em português, sabe o que você vai fazer? O seu cérebro ele vai se concentrar naquilo que você não sabe. Você vai estar lendo naturalmente, é o seu idioma nativo, apareceu uma palavra que você não conhece, você vai, opa, essa palavra aqui eu não conheço, ela vai marcar você não conhece. Agora pega o mesmo livro no idioma estrangeiro. Sabe o que você vai fazer? Você só vai procurar as que você conhece. Você vai criar uma tolerância, você vai começar a ignorar o que você não conhece, porque você quer entender o contexto. O nosso cérebro, ele vira a chavinha. Aqui, no meu idioma nativo, eu sou impactado por palavras que eu não conheço. E no idioma estrangeiro, eu tento entender, eu só vou nas que eu conheço. E acabo ignorando, ou seja, sendo tolerante com aquelas que eu não conheço, que são muitas, né? Muitas. São muitas. Muito bem. Quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Sobre a da tolerância, da criatividade. Eu lembrei de uma situação, né? Por exemplo, ensinar as crianças não sabem muitas palavras, né? A gente já não sabe muita palavra. Então o vocabulário de uma criança é mais reduzido ainda, mesmo na sua língua nativa. E aí, dando aula para uma criança, eu comentei alguma coisa, falei uma palavra que ela não entendeu o que era, né? E eu continuei falando, enfim, mas ela entendeu todo o contexto. Mas era uma palavra que, se ela não entendesse, se ela entendesse, por exemplo, aquela palavra de uma forma diferente, eu não consigo lembrar certamente a frase. Ela não conseguiria... Como que era? Era o homem... Alguma coisa o cavalo. Tinha uma palavra, então, sei lá, o homem robusteou o cavalo. Não é essa palavra, eu não tô conseguindo lembrar. E aí a criança entendeu o que significava, né? Por quê? Porque na cabeça dela ela fez o quê? O homem beijou o cavalo... era o homem robusteou o cavalo para o cavalo sair correndo. Então tinha um contexto. E aí a criança fez uma criatividade, assim, ela pensou da forma, nas palavras que ela conhecia. Então ela falou... A criança beijou o cavalo pra ele sair correndo, mas quando eu vou beijar minha mãe não sai correndo. A pessoa... o que eles fazem com o cavalo? Eles batem com um chicotinho. Então, robusteou, não sei, não é essa palavra, tá, gente? Alguém sabe essa palavra? Não era chicotinho, eu sei que palavra que é uma palavra, eu também esqueci, sou nativa de português, esqueci. É uma palavra específica de quando você quer atiçar o cavalo, não é? Exato, é essa palavra específica, eu já ouvi. Eu nem eu sei falar aqui, né? Também não sei. E a criança conseguiu entender, não é mesmo? Então, se fosse uma criança mais nova, provavelmente, não conseguiria nem fazer essa relação, porque talvez ela não saberia a referência do chicote, né? Do chicotear o cavalo. Exatamente. Então, é uma questão, ela percorreu todo esse... Ela tentou achar pelo que ela conhecia, né? Uma questão de criatividade, né? De trocar a palavra por outra. E também de tolerância no sentido de ir buscar o que ela conhece, não ficar presa no que ela não conhece. A nossa mente é algo incrível, porque a gente estuda muito isso em semântica. Se você quer entender isso que a Marília está falando, semântica é a ciência da linguagem que vai ajudar. Eu vou falar assim, pessoal, falando que eu estou aprendendo um idioma estrangeiro. I drank. Frase básica, eu bebo. I drank. O que vai acontecer se o nativo falar isso, a pessoa não é nativa, o que ela vai esperar? Ela vai esperar um líquido depois. Sabe Matrix? Um monte de informação. O cérebro dela vai prospectar uma lista gigante de líquidos que ela sabe para tentar decodificar. Então, assim, eu não poderia ter uma frase como I drank guitar. Ela não vai esperar essa palavra. Por quê? Justamente porque não tá na semântica de drank, na linha semântica. Mas na cabeça dela a gente nem se dá conta disso. Vai passar uma fila, uma lista gigante de palavras para ela ver se ela associa com os fonemas ali, com alguma coisa que faça sentido dentro daquela linha semântica. Bom, outra coisa. Agora essa aqui vai abrir a mente de muita gente. Aliás, essa aqui não é que vai abrir a mente. Essa aqui todos os meus seguidores vão falar assim. Agora sim, agora eu entendi o porquê o Felipe é assim. Todo mundo vai entender a minha personalidade agora. Aprender um outro idioma melhora a sua autoconfiança e sua autoestima. Espera aí, quem é esse cara bonito?
Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Espera um pouco. Pode cancelar, sou eu mesmo. Entendemos. Por quê, pessoal? Felipe falante de 358 línguas. Você perde o medo de tomar risco. Falar um idioma estrangeiro é tomar risco o tempo inteiro. Você é propício o momento inteiro a errar, e você vai errar, e você se acostuma com ele. Então, você acaba ficando mais autoconfiante, né? Meu alemão é muito básico. Se chegar alguém aqui e começar a falar alemão comigo, eu vou falar, eu não vou partir pro inglês, eu não vou falar, não, meu alemão é básico, eu não quero. Não, eu vou até onde der. E essa prática de tomar risco, de ficar desconfortável com os meus erros, ela advém de você tentar se comunicar em múltiplos idiomas. Porque é sempre imperfeito, é uma imperfeição. Meu inglês é imperfeito, meu francês é mais imperfeito, meu espanhol é mais imperfeito, e aí você acostuma a sair da zona de conforto. Outra coisa interessante também que eu vejo com bons olhos, vocês vão achar estranho, vocês vão achar que eu tô me achando, vocês vão achar, como sempre, né? Vocês vão achar que eu tô, você não é que tá falando isso só por falar. Se perder. As pessoas odeiam se perder. As pessoas odeiam. Você tá falando De caminho? Se perder de caminho, de pegar trem, de pegar a estrada, de não ter GPS, as pessoas odeiam se perder. Várias vezes, eu vou lá em Nova York, mas e se eu me perder? Mas eu vou dirigir sem Waze, e se eu me perder? E se? As pessoas odeiam. Eu adoro. Maravilhoso. Gente, se perder é muito bom. É uma meditação, né? Eu já me perdi tanto. Acho que o fato de eu me perder tanto fez eu gostar. Né? Aqui em Jundiaí mesmo, eu tô aqui em Jundiaí faz 1 ano, às vezes eu me perco, às vezes eu tenho que dirigir sem GPS, eu me perco, eu dou uma volta, aqui eu conheço, eu gosto, eu fico feliz, achei essa rua, eu conheço, vai e volta, eu vejo as casas, essa aqui tá pra alugar, talvez eu vou morar aqui, aqui tem uma loja, aqui tem uma, né? Em Paris, gente, Paris pra se perder, dá vontade de não se encontrar mais, é tudo lindo, né? Tem uma doceria, tem uma padaria, tem uma coisinha bonitinha em cada esquina. Então você dá vontade de andar, não pegar metrô. Pegar metrô é horrível. Se você vai viajar para Nova York, para Paris, para cidade grande, não pegue metrô, ande. Eu sei que é muito grande, mas ande. Porque você vai se perdendo, você vai vendo por cima. É muito bom se perder. Eu conheço lugares em várias cidades que eu já fui que ninguém conhece, porque eu me perdi. E assim, é ótimo se perder. E uma vez eu fui parar dentro de um cemitério. É sério? E era lindo. Então, é isso que eu tô falando. Eu fiquei horas filmando, tirando foto. Olha só, em que cidade? Em Londres. Em Londres? Em Londres, era no final de uma rua, assim, cara, eu tô perdido e tal, mas aí do nada saiu um cemitério. Uhum. No final aí você de uma começa rua. a ver uma coisa diferente, né? Que louco, que bacana. Eu acho que é muito engraçado, assim, porque esse gostar de se perder me veio agora, né, pensando assim, que é muito quando você vai falar com alguém em uma segunda língua, você se deixa ao acaso, né? Porque você não sabe o que a pessoa vai falar, você não sabe o que você vai falar, né? Você pode treinar certinho, what is your name? Mas ela pode falar, my name is tanana, and what's yours? Ou what's your friend's name? E aí você já tem que só pra curiosidade do público aqui, a gente sempre tem um scriptzinho aqui pro programa e a gente nunca segue nem 5% do que tá aqui. Fiquei sabendo de um projeto que você tem agora, que você vai empreender, vai trabalhar com crianças. Quer explicar um pouquinho do projeto? Deixar seu Instagram aí pro pessoal? Sim, ainda não está acontecendo postagens sobre esse projeto, ainda está em desenvolvimento, mas é um projeto de ensino. Não vou falar nem de ensino, eu vou falar de uma experiência em inglês com crianças, né? Tudo começa com hipótese. Ensinar pela fonologia também começou. Não, mas a experiência no sentido de trazer experiências culturais em inglês. Entendi. Pensei que era mais... Entendi. Entendeu? Nesse sentido. Porque o objetivo com esse projeto, primeiramente, não é o ensino, a transmissão de conteúdo, e sim a apresentação de uma nova experiência, né? Uma experiência na língua. Então, trabalhar... Que vai ter o inglês meio que como pano de fundo, como secundário, como o inglês dissolvido na brincadeira, nas artes, então será permeado pelos interesses da criança. A criança vai trazer. Maker. Oi? Laboratório Maker. Exatamente, laboratório. Gente, não tem nada como empreender no que você gosta.
Eu fui professor de várias escolas de idiomas, de várias franquias, e quando eu parei para fazer o que eu queria, morria de medo de não dar certo. O Shadow é meu sócio, também estava ali, será que esse negócio vai dar certo? Fonema é um negócio muito técnico, fonologia, não sei se vai dar certo não, e deu super certo. Na primeira turma, a gente esperava uma quantidade X de alunos, a gente teve 6 vezes X. 6 vezes X, a gente teve 6 mais do que a gente esperava. O pessoal abriu a carteira para investir no meu projeto, e o que vem na minha cabeça é: me arrependi de ter começado antes. Poxa, eu esperei 12 anos para fazer o meu método de fonologia. Então, assim, boa sorte. É o tempo de maturação, né, Fê? Mas valeu. Sim. Foi ponte para eu chegar até aqui. Mas eu já tinha a ideia, já tinha a pesquisa, já tinha muita coisa feita já, que eu tava com medo, morrendo de medo. Então, Marília, você estuda pedagogia, você já foi professora de inglês, é professora de tudo, na verdade. Então, boa sorte pra você no seu projeto. Deixa o seu Insta aí pro pessoal também. Quem quiser te acompanhar. Cruz Underline, vai estar aí em algum lugar. Ótimo. Fê, sabe o que eu reparei? Que tem um violão aí do teu lado. O guitar. Guitar. What's gonna happen to that será guitar? que ela podia dar uma palhinha pra gente? Pra finalizar com chave de ouro ou não? Que delícia! Vamos lá? O que o público quer ouvir? Toca uma música pros gays! Pros gays! Quem tá aqui hoje, boa, te amo. Então, gente, eu vou cantar uma música pra adaptar isso. Eu posso vender meu peixe? Pode. Eu vou cantar uma música minha. Ah, você precisa do peixe? Não. Uma música sua? Uma música minha. Pode ser? É triste. A noite cai em escuridão e eu me perco em pensamentos seus. O fel que corta quem me fere, leva o vento que já não é meu. As marcas de um tempo que nunca desfez os laços de um outro qualquer. O gosto amargo daquele beijo me fez te lembrar. O toque que arranha desfaz meu desejo, que entrego ao azar. E o que resta em mim antes de dormir é a sua dor que rasga meu peito. E quem esteve aqui hoje já se foi, não me lembro mais o gosto do beijo, que era amargo. Que era amargo. Que não era o seu. Que coisa linda, hein, Fê? Plateia! Meu Deus. Parabéns, Marília. De verdade. Obrigada. Orgulho de ser seu amigo, de te conhecer, de ter trabalhado com você, de trabalhar com você, de receber você no programa, de ouvir a sua música, enfim, orgulho de tudo. Parabéns. Obrigada. Sou muito grata por ter conhecido essa figura linda, maravilhosa. Outro dia ele me mandou uma mensagem, eu mandei uma mensagem pra ele fazendo uma declaração de amor. Só declarações. Explícita. Porque com certeza o Felipe é uma referência pra mim. Questões de personalidade, de profissão. Se eu tô fazendo obrigado. pedagogia, se eu sou quem eu sou hoje, muito é porque eu passei pelas mãos de Felipe Espinosa. Vão achar que eu tô te surbanando aqui, não é possível. Muito obrigado, tá convidada pra voltar mais vezes, como sempre. Plateia, mais um Café com Coqueta terminado!